Hora de conversar com o Rodrigo Orengo. Para quem não ligou o rádio, não abriu o jornal no domingo ou hoje ainda, hoje é feriado, muita gente acordando mais tarde, subiu no telhado a aliança ou a filiação de Jair Bolsonaro ao Partido Liberal, o PL de Valdemar Costa Neto, por causa de uma troca de mensagens. Quer dizer, por causa da troca não, né? A troca de mensagens foi o que selou o desacordo, a desinteligência, mas problemas são questões políticas. E o Orengo vai explicar pra gente. Orengo, ainda vai rolar essa filiação? Bom dia pra você. Muito bom dia, Megali, Ellen, bom dia a todos. Subiu no telhado, realmente, viu, Megali? E por quê? Por causa das desavenças regionais, divergências regionais. O presidente, ao entrar no partido, quer ter pelo menos lá a possibilidade de indicar os candidatos aos governos de estado, ao Senado, às bancadas regionais, quer criar aqui uma grande bancada na Câmara, no Senado. E lá em São Paulo, o problema é que um acordo já foi fechado com os filiados, lá com os deputados, os dirigentes do PL, lá em São Paulo, quer apoiar Rodrigo Garcia. E o presidente vê em Rodrigo Garcia um adversário, né? Então queria ter alguém lá para indicar. Citou até o nome do ministro Tarcísio, aqui do Ministério da Infraestrutura, que poderia ser um candidato na avaliação do presidente com potencial em São Paulo. Então tem já acordos fechados não só na capital paulista, não só no estado de São Paulo, mas também lá em Pernambuco, Bahia, Piauí, são estados estratégicos em que o PL está flertando com adversários do presidente também. Então isso acabou emperrando aí a oficialização. Aquele dia já marcado para a filiação, que é o dia 22, isso já foi adiado. E é difícil, a essa altura do campeonato, o presidente ter um partido lá para chamar de seu, né? O Aliança pelo Brasil seria assim. O presidente poderia indicar todos os candidatos, né? Poderia ter lá um controle muito forte da legenda, a sigla não saiu do papel, é muito difícil criar um partido no Brasil, é muito burocrático, apesar de ter lá uma sopa de letrinhas, né? Tem partido para tudo que é lado, mas criar um partido do zero é uma tarefa que é difícil. E se você vai para um partido que já tem uma estrutura consolidada, já tem os chamados caciques partidários, tanto no diretório nacional como nos diretórios regionais, vai enfrentar resistência, não querem abrir mão. Os dirigentes locais que já fecharam acordos, inclusive, não querem descumprir esses acordos. Então tudo isso vai passar por negociação e aí vão ter que reavaliar essas alianças regionais, tanto em São Paulo como no Nordeste do país, para aí sim fechar um acordo com o presidente. Agora, Megali, não é a primeira vez que o presidente já encaminha ali uma filiação, né, já avança com negociações e depois para tudo, interrompe o processo por causa desse tipo de divergência, né? O presidente já flertou aí com outros partidos já flertaram com o presidente oferecendo posições como o Patriota, o próprio PP, né? O PSL chegou a negociar com o presidente uma possível retorno para a legenda, mas acabou emperrando, né? O presidente realmente quer centralizar esforços e controle partidário, e isso é muito difícil. Imagina Valdemar Costa Neto, que comanda o PL há tanto tempo, com mãos de ferro, inclusive de dentro da cadeia. Ele que foi preso no mensalão, condenado, pagou pena, mas dentro do presídio, dentro da estrutura prisional, ele continuava ali, dando as cartas no PL. Então, dividir esse poder é muito difícil, né? É claro que nos próximos dias vão tentar aí um caminho do meio. Uma alternativa seria, inclusive, trazer Rodrigo Garcia para o PL ou para um partido mais próximo. É difícil. O presidente deve esperar, por exemplo, justamente ali a eleição interna do PSDB, as prévias do PSDB, porque se João Dória não vence, há a possibilidade, por exemplo, aí uma aposta que concorra ao governo do estado, isso possa dividir um pouco ali os acordos já criados em torno de Rodrigo Garcia. Então, por enquanto, pisa no freio, vai esperar mais um pouco aí para definir qual é a legenda que vai concorrer à reeleição. Orengo, essa mudança do Rodrigo Garcia é uma coisa pouco provável, né? Porque afinal de contas o Rodrigo Garcia já saiu do DEM, foi pro PSDB. Exatamente. Por causa do Dória, o que levou ao Geraldo Alckmin estar agora indo para alguma outra legenda, então é pouco provável, né? É pouco provável, realmente. Isso lembra bem, Ellen, do nome, inclusive, de Geraldo Alckmin, porque tinha ali
uma possibilidade de aliança em torno do nome de Alckmin, né, que poderia ser um candidato apoiado pelo presidente, né? Até o filho do presidente, Flávio Bolsonaro, comentou sobre isso, e recentemente, avaliando que essa possível aproximação dele com declarações até simpáticas ali, a um diálogo com o ex-presidente Lula, isso já afasta a possibilidade de um apoio. Então, essas costuras regionais são sempre muito difíceis, né, porque há interesses difusos aí, e uma coisa é pensar numa grande candidatura nacional, mas tem que lembrar sempre que os candidatos à presidência, eles precisam ter o palanque local, né, precisam ter lá uma estrutura partidária e uma estrutura para defender a candidatura dele. A gente está falando do maior colégio eleitoral, né? Então isso faz diferença na hora da eleição. É por isso que esses acertos aí finais realmente vão demorar um pouco, vão demorar até que o presidente decida qual partido que vai concorrer. Agora, Megali, é interessante que nessas discussões e negociações a gente está falando ali de alianças, de negociações, né? Mas aquele debate que se esperava, pelo menos, né, naquele mundo assim idealizado, né, que é o debate programático, né, realmente dos programas, dos valores, dos princípios partidários, isso fica de lado, né? Até porque o PL, né, se ele tem uma ideologia, é estar com o governo. O PL estava no governo Lula, estava no governo Dilma, no governo Temer, e agora está no governo Bolsonaro, né? É o partido que é um partido fisiológico. Ele entrega espaços de poder, entrega votos no Congresso em troca de apoio, em troca de liberação de emendas, em troca de cargos. Então, mais uma vez, está negociando aí nesse sentido. O PL já teve uma cara liberal lá atrás, quando inclusive lançou a Fife candidato em 1989, ainda defendia ali a bandeira do liberalismo, já era, né? O Brasil tem um partido liberal que não é liberal, um partido progressista que não é progressista, tem um partido social-democrata que não é social-democrata, e Bolsonaro chegou a negociar, o Orengo vai lembrar, em 2018, com o Partido Ecológico Nacional, o PEN. Tá ligado? Tá lembrado, Orengo? Claro. Acho que alguém no PEN estava preocupado com ecologia, estava preocupado com ambientalismo. Agora é incrível, né? Esses caras são impressionantes, porque era um cenário de ganha-ganha. Estou falando aqui da má política mesmo, da fisiológica, para Bolsonaro e para Valdemar. Olha aqui, aula de fisiologismo, né? Bolsonaro ganhava uma plataforma forte, com alguma capilaridade pelo Brasil, né, para se lançar à presidência, e Valdemar não estava nem preocupado com a presidência, né? A preocupação principal dele seria eleger mais deputados, um ou outro senador, conseguirá, né, se filiar Bolsonaro, mas eles não se entendem. Aí é jogo de poder, aí é fundo partidário, aí são outras questões que vão além do próprio fisiologismo. Enfim, eles que são loucos que se entendam. Aliás, dizem que o diálogo não foi muito republicano, né, Orengo? Teve gente mandando tomate cru lá, ele e os filhos, que não foi exatamente um diálogo entre o Duque de Windsor e o Conde de Essex, né? Intensa troca de mensagens, né? Foi assim que a gente recebeu essa negociação. Imagina ali aquela discussão pelo Zap, né? Manda um, volta. Agora a discussão é assim, né? Tudo pelo WhatsApp. Intensa troca de mensagem, tipo aquela briga de torcida que falou, houve uma intensa altercação entre os torcedores, tá bom. Mas teria um plano F, sei lá, acho que é F já, né? Porque já foi PEN, já foi o próprio partido, já PL. Teria um plano alternativo ao PL, não? Tem sim, né? O próprio PP que chegou a negociar com o presidente ele pode escolher o partido, né? Porque hoje é realmente o filiado mais cobiçado. A grande questão, Ellen, é qual é a base de negociação, né? Para o presidente realmente chegar num partido e ser o comandante, né? Decidir quais serão os candidatos em cada estado, candidato a governador, candidato ao Senado, realmente o leque ele é muito menor, né? Se o presidente vai para um partido nanico, como ele fez aquele movimento com o PSL, aí sim, ele teria mais poder de indicação, mais poder de definição regional, né? Agora, no próprio PSL, quando o presidente, depois de eleito, ele teve ali uma discussão, uma divergência com o presidente do partido, né, que hoje é deputado, na época já era o único deputado da legenda, o Luciano Bivar, né? Então, a saída dele foi justamente nesse cenário de disputa de poder, disputa de comando partidário, né? Então, se não fechar com o PL, tem alternativas, aí o próprio PP, o Patriota tinha feito uma oferta, o PTB, tem muitos partidos ainda para negociar com o presidente, mas por enquanto a negociação é com o PL.
Segunda-feira, Ellen, é dia de... Eu aposto que você não tava na agulha, né? Mas segunda-feira é dia de... Cozinha Maravilhosa, de Rodrigo Orengo. Saiu, Orengo? Você nem anunciou na Saiu, sexta-feira. né? A gente não anunciou, Anunciou o nome de bebê, mas não anunciou qual seria o prato. É, Que mas temos? saiu assim. que a Alice Saiu um comeu? pedido, na verdade, né? A Alice acabou comendo uma língua. Vocês já comeram língua de boi? Já. Esse é um Não prato aí minha- que muita gente lembra da infância, pois é. Você E tem tem que ali vencer a resistência, mas é muito gostoso. Tem uma espécie de preconceito, porque assim, não tem como se apaixonar pela primeira vista, né? Quando você pega uma peça de A língua. primeira lambida. Amor à primeira lambida. Pega uma peça de língua, né? Tem todo ali um preparo que é difícil, né? Mas, quando ela fica bem feita ali, quando ela tem o preparo, coloca na panela de pressão, tira aquele couro, dá aquela fatiada, olha, vira praticamente um filé. Eu gosto muito, né? E foi interessante, muita gente mandou mensagem assim, pô, eu comia lá em casa, na infância, né? Então saiu uma língua com molho à base de ervilha e também saiu ali um acompanhamento de ervilha torta, com redução de aceto balsâmico, muito bom. E é um prato super barato, né? É muito valorizado em regiões do país, né? Prato típico, tradicional, como é que é? Comida de boteco em algumas Comida de regiões do boteco. país. Tá numa, Vale você a tá pena, numa viu? pegada botequeira, né, Orengo? Pois é, o pessoal acabou pedindo aí, a gente aceitou as demandas. O Thiago também tava com a guarda baixada, porque não Eu apareceu a tava imagem procurando até aqui, agora. eu tava catando pra ver se, mas não tá ajudando meu Wi-Fi aqui. Tem alguns pratos que você precisa vencer uma certa, né, resistência imagética para conseguir comer. Você sabe que eu não tenho boas recordações de língua e de fígado, são coisas que eu não Porque assim, consigo Ellen, comer até hoje. Se você for pensar E ovelhinha também não, mas aí é outra história. em alguém pegando um pedaço da carne crua de um boi vivo, você não vai comer aquele troço, né? Mesmo que seja uma saborosa picanha. A língua é a mesma coisa, então você tem que parar de pensar na língua como você a conhece e se concentrar na língua no prato. Rabada é assim também, dobradinha é assim também. Testículo de galo, tem um bar aqui de São Olha Paulo que é só. muito bom. Esse faz eu não comi ainda. Se você viu? pensar, coração de galinha é uma Coração de iguaria, né? galinha. Eu adoro coração. Sabe que teve gente que até me mandou assim, dizendo o seguinte, olha, uma vez eu comi sem me avisar que era língua e eu achei ótimo. E realmente, né? Você recebe Pode no ser. prato ali, ficou uma maravilha. É uma carne assim, saborosa, macia, né? Tem que só vencer essas resistências Olha ali, ó. iniciais. Ficou bonito. Não, você olha essa do Orengo, realmente não dá pra dizer. Orengo, mas precisava dispor os filezinhos assim, como se Claro, fosse uma né? língua mesmo? Tá lembrando, né? Assim, de Tá comprido, lembrando. tinha que ser assim. Gente, a ervilha, toda bonitinha no prato. Aí tá bonito. talvez se eu experimentar um dia você faz, eu mude de ideia, Orengo. Vamos Caramba, combinar. tá bonito. O Orengo não joga os ervilhas do prato. Ele- Vai, imagina, ele tacar as com a dispõe. colher. Tá vendo ali? Muito bonito, Orengo, parabéns. Boa semana pra você, até amanhã.